Bom, eu queria ressaltar para vocês o seguinte: eu estou lendo o texto do Freud e várias vezes eu tenho que trocar a palavra repressão por recalcamento, porque é recalcamento. Tem outras horas em que ele fala eu e está aqui ego. Já sabemos que eu. Agora, eu uso a palavra egóica, porque ela faz mais sintonia para nós em português. Às vezes a palavra instinto é instinto, às vezes é pulsão. Então eu já estou lendo, corrigindo, tá? E eu queria ressaltar que tem um parágrafo no vídeo anterior, que é o da quarta parte, onde ele fala disso e ele bota esse isso em itálico. Eu não estou encontrando aqui agora, mas é exatamente a hora que ele vai mostrar a questão do recalcamento funcionando. Eu não achei agora aqui, mas vocês procurem a parte que nós estávamos lendo, ela vai da 136 a 138. Num desses momentos vai aparecer o disso com itálico. É do sa, é do esse. Agora a gente vai continuar depois da questão que ele levantou sobre o Adler. Ademais, uma apreciação mais justa do processo de recalcamento, no nosso presente caso, leva-nos a negar que a masculinidade narcísica seja a única força motivadora. Porque o Adler fala em protesto masculino. A atitude homossexual que passou a existir durante o sonho era de uma intensidade tão opressora que o eu do menino viu-se incapaz de lutar e, dessa maneira, defendeu-se contra ela pelo processo do recalcamento. Aqui vem uma nota. Freud havia insistido desde uma época bem remota, como, por exemplo, na seção 6 da parte 1 do seu projeto de uma psicologia científica, que só foi publicado póstumamente, portanto, nessa ocasião não era trazido a público, foi escrito em 1895, guardado na gaveta, norteou Freud, mas só foi publicado em 1950, sobre os efeitos traumáticos da excitação excessiva. No segundo capítulo de Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, ele escreve: é altamente provável que as causas precipitantes imediatas do recalcamento primitivo sejam fatores quantitativos, tais como uma força excessiva de excitação e o rompimento do escudo protetor contra os estímulos. Continuando, a masculinidade narcísica que se ligava aos seus genitais, sendo contrária à atitude homossexual, foi convocada para ajudar o eu a desempenhar a sua tarefa. Simplesmente para evitar mal-entendidos, acrescentarei que todos os impulsos narcísicos operam a partir do eu e têm sede permanente no eu, e que os recalcamentos são dirigidos contra as catexias de objeto libidinais. Catexia é carga de energia psíquica que preenche representação. Nota: a teoria do recalcamento, da repressão, nesse caso de Adler, é considerada por Freud com maiores detalhes na última parte de seu artigo sobre as fantasias de espancamento de 1919,
a página 249 e seguintes e adiante. Deixemos agora o processo de recalcamento, ainda que talvez não tenhamos conseguido tratá-lo exaustivamente, e voltemos ao estado do menino ao acordar do sonho. Se tivesse sido realmente a sua masculinidade que triunfara sobre o homossexualismo ou feminilidade durante o processo onírico, quer dizer, o processo do sonho, chegaríamos então necessariamente à conclusão de que a tendência dominante era uma tendência sexual ativa de um caráter já explicitamente masculino. Não há dúvida, porém, de que não foi isto que aconteceu. O essencial da organização sexual não se modificara. A fase anal sádica persistia e continuava a ser dominante. O triunfo da masculinidade era demonstrado apenas nisto, que desde então reagia com ansiedade aos objetivos sexuais passivos da organização dominante, objetivos que eram masoquistas, mas não femininos. Não nos defrontamos com uma triunfante tendência sexual masculina, mas apenas com uma tendência feminina e um esforço contra esta. Eu sou obrigada a falar que eu tratei de uma histérica, um homem, e a circunstância familiar dele era de tal maneira complexa, pela estatura dele, pela posição dele dentro da constelação familiar e por outras milhares de coisas, que ele acabava assumindo um aspecto passivo e se excluía das relações, e inclusive porque ele tinha um corpo que não é comum no brasileiro, mas é aquele corpo europeu que custa ter pelo, que custa crescer, que era diferente de outras pessoas da família e muito diferente dos colegas. Eu não posso dizer que essa pessoa fosse um homossexual, mas sim que ele teve que assumir várias vezes a posição passiva até por sobrevivência. E na idade adulta, essa pessoa que eu tratei tinha uma estrutura histérica sem a menor sombra de dúvida. Inclusive, foi encaminhada a uma primeira análise porque teve uma sintomatologia histérica explícita, ao ponto do neurologista falar: esse assunto não é aqui. E depois eu fui a terceira pessoa que tomou essa criatura em análise. E foi comigo que essa análise se caminhou e terminou. Não era homossexual. Mas todos nós somos bissexuais. Depende da circunstância, você tem que jogar para cá ou para lá. Então, eu teria um certo cuidado aqui, embora Freud está aqui em 1907, 8, 9, 10, sei lá, de 10 a 1914. Está escrevendo já em 1914 isso. Posso bem imaginar as dificuldades que o leitor deve encontrar na distinção nítida, pouco conhecida, mas essencial, que esbocei entre ativo e masculino e entre passivo e feminino. Não hesitarei, portanto, em repetir-me. Aliás, o caso também, a irmã mais velha era fálica, poderosa e muito dura. Chegava a ser perigosa. A situação na infância, para uma criança pequena. A situação após o sonho, então, outra coisa, a presença das empregadas também fazendo uso dos órgãos genitais dessa criança. A situação após o sonho, então, pode ser descrita como se segue. As tendências sexuais haviam sido divididas. No inconsciente, atingira-se o estágio de organização genital
e estabelecera-se um homossexualismo muito intenso. Em cima disso, virtualmente no consciente, persistia a antissádica e agora predominantemente masoquista corrente sexual. O eu modificara totalmente a atitude em relação à sexualidade, de vez que agora a repudiava e rejeitava os objetivos masoquistas dominantes com ansiedade, tal como reagir aos objetivos homossexuais mais profundos com a formação de uma fobia, reparem. Assim, o resultado do sonho não era tanto o triunfo de uma corrente masculina com uma reação contra uma corrente feminina e passiva. Seria muito forçado atribuir a qualidade de masculinidade a essa reação. A verdade é que o eu não tem correntes sexuais, mas apenas o interesse em sua própria autoproteção e na preservação do seu narcisismo. Esse mesmo caso do qual eu estou falando, é interessante notar que a mãe era uma mulher assustadoramente fálica e o pai é o que a gente chama aqui de um banana. Fazia tudo o que a mulher queria. Então, é muito difícil uma pessoa em todas essas circunstâncias, fisicamente, no meio da família, com uma mãe tão super poderosa e um pai banana, poder lidar com a sua masculinidade com tranquilidade, tendo que ainda por cima enfrentar, no período de latência, puberdade, um corpo ainda sem pelos e sem recursos. Né? Consideremos agora a fobia. A sua existência começou no nível da organização genital e mostra-nos o mecanismo relativamente simples de uma histeria de angústia. O ego, o eu, ao desenvolver a ansiedade, estava protegendo-se contra aquilo que considerava como um perigo esmagador, ou seja, a satisfação homossexual. O processo também isso aparecia. O processo de repressão, contudo, deixou para trás um vestígio que não pode ser desprezado. O objeto ao qual o perigoso objetivo sexual havia sido ligado teve que ser substituído na consciência por um outro. O que se tornou consciente foi o medo, não do pai, mas do lobo. Nem o processo se deteve na formação de uma fobia como um único conteúdo. No caso que eu estou relatando, o problema não era medo do pai, era medo da mãe. Após um tempo considerável, o lobo foi substituído pelo leão, nas páginas 56 e 57. Simultaneamente aos impulsos sádicos contra os pequenos animais, existia uma fobia dirigida para estes, na qualidade de representantes dos rivais do menino ou possíveis bebês. A origem da fobia da borboleta é de particular interesse. Era como uma repetição do mecanismo que produziu a fobia do lobo no sonho. Devido a um estímulo casual, uma antiga experiência, a cena com Gruxa, foi ativada. Sua ameaça de castração produziu assim efeitos preteridos aqui de volta, embora na ocasião em que foi proferida não tenha causado impressão. Nota. A cena de Gruxa foi, conforme afirmei, um produto espontâneo da memória do paciente e na sua evocação nenhuma construção ou estímulo por parte do terapeuta desempenhou qualquer papel. As lacunas que havia nela foram preenchidas pela análise de um modo que não deve ser considerado excepcional, se atribui algum valor ao método analítico de trabalho. A única explicação racionalista possível da fobia seria a que se segue. Não há nada de extraordinário, poder-se dizer,
numa criança com propensão a ficar nervosa depois de haver tido um ataque de ansiedade relacionado com uma borboleta listrada de amarela, provavelmente como resultado de alguma tendência herdada para a ansiedade. Ver Stanley Hall, as Synthetic Genetic Study of Fear, 1914. Na ignorância da verdadeira causa desse medo, prosseguiria esta explicação. O paciente procurou por algo na sua infância a que pudesse relacionar esse medo. Utilizou a similaridade casual de nomes e a ocorrência das listas como fundamento para a construção de uma aventura imaginária com a ama, de quem ainda se recordava. Quando, no entanto, observamos que os detalhes triviais desse evento, que, de acordo com esta concepção, era em si um evento inocente, o ato de esfregar o balde e a escova tinham poder suficiente sobre a vida posterior do paciente para determinar a sua escolha de objeto permanente e compulsivamente. Então, a fobia da borboleta parece haver adquirido uma importância inexplicável. A situação nessa hipótese é assim concebida como sendo, pelo menos, tão extraordinária quanto na minha hipótese, e qualquer vantagem que pudesse ser reivindicada para uma leitura racional da cena dissipou-se. A cena de Grucha tem um valor especial para nós, já que, em relação a ela, podemos preparar o nosso julgamento sobre a cena primária menos certa. Passei muito tempo.